Olá, boa noite para os meteorologistas. Nós vamos começar uma live hoje, uma série de lives, toda semana, toda terça-feira, antecipando o nosso evento de meteorologia, que é o ENTEC, Encontro Técnico de Meteorologia, que vai acontecer em abril, dos dias 12 e 13 de abril. Então, hoje nós vamos estar conversando, eu e o Márcio, da Auna Meteorologia, sobre um dos assuntos que vai ser abordado lá nesse nosso encontro de meteorologia, que é o nosso ENTEC. Então, eu vou aguardar o Márcio chegar aqui e aí a gente convida ele aqui. Tiago, olá, tudo bem? Estou vendo você entrar aqui, beleza? Agora Foi. A luminosidade está péssima aqui, porque Só eu que teu preparei para som o computador. teu som tá baixo, hein? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Porque, na verdade, eu preparei tudo para o computador e essa função é só pelo celular. Mas bom, no computador Um pouco de deve ter algum sombra aqui. computador deve ter algum outro botão aí que consegue fazer o acesso de participação. Eu acredito que deve ter algum outro lugar aí. Mas Vamos lá. depois a gente simula Uma outra vez uma aqui. outra live para você testar aí pelo computador. Mas eu já estava comentando com o pessoal, não sei se você ouviu, que a gente vai. A intenção não, estamos programando aí uma série de lives, né? Toda terça-feira, às 18 horas, com um convidado. Hoje estamos só eu e o Márcio aqui. O Márcio é o meu convidado para a gente discutir o assunto, debater um pouco essa questão aí da importância da meteorologia dentro da indústria, dentro dos processos e tal. E isso é um assunto que a gente vai abordar no nosso encontro técnico de meteorologia. Inclusive, eu fixei aqui o nosso site já, o tecmeteorologia.com.br, onde vocês podem ver lá o que vai rolar os 2 dias, 12 e 13 de abril. Vai ser muito massa. Só assuntos interessantes ligados a essa atividade importante da meteorologia, no foco de calibração, ensaios, testes, a meteorologia atual na indústria 4.0, tecnologia. Então, é isso que a gente vai conversar. Mas, vamos lá, Márcia, agora a gente conseguiu entrar aí. Como é que é? Agora já está Diga para funcionando. dar o seu boa noite aí para gente. Bom, boa noite. Bom, seguindo que o Pedro começou a falar, né, já explicou bastante. O ENTEC, na verdade, é um primeiro de uma série de ações, né, que nós vamos estar realizando com esse foco voltado à metrologia na indústria, né? Hoje nós temos um grande, eu posso colocar como problema, tá? Onde nós identificamos que a indústria ela aplica muito pouco que diz respeito à metrologia, efetivamente, né? E que se ela aplicasse mais o mínimo possível, né? Ela já teria uma lucratividade muito grande, ela já teria deixado de jogar muito dinheiro fora, né? Essa é a grande verdade. E esse é o nosso grande objetivo, né? Trazer, junto com o ENTEC, essa necessidade, ou seja, na verdade, começar a auxiliar as empresas a implantarem os conceitos metrológicos, a aplicar metrologia efetivamente em seus processos, principalmente com a indústria 4.0, né, que muitos pensam com relação a 4.0, né, que precisa de uma coisa, enfim, de uma alta tecnologia, e não. Às vezes a aplicação do conceito 4.0 é muito simples, né, e que isso traz um retorno muito grande para as empresas, né? Então, esse é o grande ponto, né? Então, até trazer
realmente, mostrar essa tecnologia funcionando, e esse conhecimento, levar esse conhecimento técnico para o chão de fábrica mesmo, né? Para o dia a dia. Então, esse aí é o que a gente pretende aí, trazer a vocês, né? Esse é um trabalho. A gente tentou, o ano passado, fazer esse encontro. Uma série de controvérsias aí não conseguimos realizar, mas esse ano está firme e forte. Conseguimos, inclusive, agregar mais parceiros, né, importantes aí dentro desse foco aí da metrologia. Então, nós estamos agora com o pessoal da Foster Automation, a CDM, mais a Start, e aí, os que já tinham confirmado, né, além da Auna, comigo, mais o pessoal do laboratório Laftec, laboratório de balística do Exército, e GM Metrologia, o Isometro. Bom, ao todo somos 14, né? Somos 14 palestrantes nesses 2 dias de evento, e que vão ser... É interessante que a modalidade que nós estamos fazendo, as palestras vão ser ao vivo, mas as pessoas vão poder depois ter acesso da plataforma, todo o material vai estar lá disponível, vai estar tudo gravado. Então, e a intenção, acho que o Márcio depois até comentou, senão a gente vai falar, é que esse material, o ENTEC, né, o encontro técnico, vai ser uma coisa permanente. Nós vamos estar lá com esse material, vai ser um ambiente, uma plataforma de metrologia para a gente poder agregar, contribuir, colocar mais informações e promover mais outras atividades, outros cursos, outras coisas. Então, essa é a intenção da gente poder movimentar essa área da metrologia, né? Exatamente, né? E, bom, falando aí já, começando a esquentar um pouco, né? Uhum. Falando já, e aí até passando um pouco mais para a indústria, alguns conceitos que nós vamos estar trazendo, inclusive, nas próximas lives, né? Essa é só a primeira. É do que realmente o quanto a metrologia ela é importante na indústria e como ela é pouco utilizada, né? E aí, falando mais, né, da aplicação, nós temos vários itens, né, vários exemplos. Nós vamos trazer isso ao longo das próximas semanas, de como o gerenciamento, né, ou seja, a simples gestão dos instrumentos de medição quanto ao seu uso, processo de calibração, pode trazer de lucratividade para a empresa, né? Uma vez que você pode conferir os instrumentos através de processos fáceis, né? E com isso você estender um pouco mais a calibração, né? O custo da calibração, principalmente quando você contrata, né? E com isso você melhorar cada vez mais a confiabilidade metrológica, né? Sem perder a confiabilidade metrológica. Isso são pontos importantes que, por incrível que pareça, a indústria não utiliza, né? Tem um ponto bem interessante quando nós falamos sobre periodicidade de calibração, né? Toda vez que se fala em periodicidade de calibração, todo mundo pensa a validade do certificado, né? E não é, né? Na verdade, a calibração ela garante passado e não futuro, né? Uhum. Então, são coisas que no ENTEC, né, nós vamos estar colocando isso. E essa questão da permanência, ela vem bem com isso, né? Para que as empresas elas possam efetivamente trazer, conhecer, ter um suporte para a aplicação desses conceitos, né? Da indústria 4.0, por exemplo, é algo importantíssimo, né? Você trata muito questões relacionadas a dados, né? A indústria 4.0 traz muito isso, né? O quanto a empresa está gastando, o quanto ela está perdendo, né? Quando você trata isso metrologicamente, você tem uma etapa anterior do que se costuma fazer, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar aqui um processo produtivo, um processo de usinagem, por exemplo, né? Algo simples. Normalmente, quando você tem todo um processo, né? Você produziu ali a peça, enfim,
você começa a tratar as medições após a produção. Tá? Quando se você trouxesse a metrologia, né, ou seja, a medição, efetivamente para o ponto, para a execução do processo, você ali já iria corrigir as máquinas, e o detalhe interessante disso é que você poderia pegar os dados individuais de cada máquina e olhar para elas de forma individual, né? E isso traz uma confiabilidade metrológica muito grande e o principal, mantém, no exemplo que nós estamos dando, a peça dentro do critério de aceitação. Então, você diminui drasticamente, né, o refúgio, né, ou seja, as peças que você joga fora, né, a quantidade de peças que você joga fora, né, e garante cada vez mais a entrega do processo. Né. O bacana do Entec, né, é que tudo isso, ou seja, que esse conceito simples, entre outros mais, né, eles vão ficar disponíveis para todos vocês. Né? Então, isso é que vai ser interessante e que a gente vai poder ajudar, poder levar isso para as empresas. Né? E isso vai ser um grande diferencial. Na verdade, o que vai acontecer é que a gente vai abordar questões que estão no dia a dia, que são demandas que estão aí no dia a dia das pessoas. Porque você até comentou sobre o certificado de calibração. Já existe certificado de calibração há muito tempo, mas continua havendo uma demanda, uma dúvida das pessoas em como interpretar aquelas informações lá. As informações que estão no certificado, como é que a gente interpreta de modo a poder levar para a avaliação da conformidade do produto, que no caso, o nosso produto aí é um instrumento que foi calibrado. Como é que ele foi calibrado, tem um certificado. Agora, como é que eu posso analisar isso e saber se ele está conforme ou se ele não está conforme? Então, isso é um assunto que a gente vai abordar. Tem um outro que é sobre também o critério de aceitação, né, do instrumento de medição que está vinculado. Então, você tem uma série de assuntos que vão estar, de alguma forma, vinculados e complementando, né? A gente complementando essas coisas. Isso, e que o interessante não é esse encontro, né, técnico, não é um simpósio, não é um congresso. O objetivo não é mostrar trabalhos científicos, coisas de academia. Não, a gente trabalha, é o chão de fábrica, é o dia a dia. São o chão dos laboratórios que prestam serviço para o pessoal das indústrias, dos centros tecnológicos, né, do usuário de uma forma geral. Então, essa é que é a intenção desse encontro. E o importante é que a gente vai fazer uma abordagem de vários temas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão, sobre essa interação tecnológica, dessa questão, do caso da digitalização dentro do processo, sobre ensaios em instrumentos de segurança, ensaio de balística, a metrologia na ciência da vida, de alguns aspectos da biotecnologia, na indústria mecânica, na parte dimensional, na parte ótica. Então, nós vamos fazer uma abordagem ampla aí dos vários aspectos da metrologia. Claro que não dá para abordar a metrologia toda em 2 dias. Então, a intenção é que a gente vá agora fazer com que isso vire um foco de conteúdo e foco de discussões e gerar mais informações. Mas é isso. Então, a gente está esperando realmente contribuir para o pessoal do dia a dia, né? A turma do chão de fábrica. Isso é importante, né? Porque tem alguns conceitos, você citou alguns, tem um que nós vamos estar trazendo também, que está relacionado à calibração feita à distância. Né? Hoje você já tem alguns assuntos, né? Já tem alguns estudos relacionados a isso, e que vai ser a aplicação tecnológica mesmo. Né? A tecnologia hoje ela veio de uma forma muito forte. Tá? Eu sou novo, né?
Eu só tenho 50 anos só. Então, já tenho tempo, né? Eu peguei os instrumentos analógicos, então eu estou vendo bem essa mudança de tecnologia e acompanhando muito essa mudança de tecnologia. Hoje você tem uma... Você só viu instrumento analógico ou chegou a pegar instrumentos pneumáticos também? Também. Pneumáticos e hidráulicos. Também. Usei muito, É. Usei muito instrumento analógico, sabe? Microscópio de medição, né? Hoje é até interessante, né? E isso é um tema que nós vamos estar abordando e trazer isso para o chão de fábrica, né? Isso é que vai ser legal. Porque, por exemplo, pessoalmente, né? Eu peguei projetores de perfil totalmente analógico, né? Então, você tinha problemas ali na medição relacionado à inclinação da peça, a sombra, enfim, né? Hoje, os projetores de perfil, ou seja, se ele tivesse uma tela muito menor do que ele tem, ele faria a mesma função, tá? Porque ele tem uma tecnologia embarcada tão grande que ele traz até uma exatidão muito maior do que você tinha há pouco tempo atrás. E isso impacta diretamente nas atividades industriais, né? Você ganha em velocidade, você ganha em processo, né? Ou seja, vamos desmistificar efetivamente a metrologia na indústria, né? Esse aí é o grande objetivo, né? com o evento e até com as próximas lives, né? A gente trazer colocar a metrologia no chão de fábrica mesmo, né? Mostrar para as empresas que a metrologia ela não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa relativamente... Tem ali, como toda área do conhecimento, tem as suas especificidades, enfim, tem as suas dificuldades, mas não é algo assim de outro mundo e que você, sabe, tem uma dificuldade muito grande para implementar e, principalmente, né, ter produtividade, ter ganhos com a metrologia, né? Esse é um grande ponto, né? Algo que nós vemos ainda na indústria, e por isso da importância, né? Hoje você, sabe, às vezes a gente conversando, o que você faz hoje que não tem metrologia envolvida? Nada. Tá. Você tem tudo, tá? Ou seja, uma parte de dente você tem metrologia envolvido. Se você pega uma escova de dente, por exemplo, a quantidade a metrologia ali ela é gigantesca, porque você tem dimensão dos fios, tamanho da escova, enfim, a ergonomia dela para o tamanho médio da mão. Carro é a mesma coisa, né? Você não tem ali o tamanho de qualquer jeito. Você tem tamanhos específicos que todos os automóveis, motocicletas, enfim, seguem os mesmos parâmetros, né? Então, ou seja, a grande questão... Diga. Não. Olha, é que você pegou um exemplo interessante do automóvel, que a indústria automotiva é uma montadora. É uma montadora de peças, de diversos fabricantes, diversos tipos, e que você tem que encaixar tudo direitinho. Então, imagina se se os sistemas metrológicos fossem diferentes, as tolerâncias fossem diferentes, as incertezas fossem completamente díspares, na hora de montar, meu pai, ia ser caótico. Existem alguns casos metrológicos, né, de falhas metrológicas que são clássicas aí, que tem na literatura, inclusive, que não sei quem teve a oportunidade de ter acesso, de ver o livro que eu escrevi junto com o Alexandre, Metrologia, Conceitos e Aplicações. A gente tem ali alguns casos de falhas metrológicas que deram problema. Mas então, hoje, cada vez mais, né, como a coisa como diz, a metrologia está em tudo, né, se você não tiver uma confiabilidade nisso, fica realmente difícil. É complicado. Não, você já teve navio afundado por isso, né? Você já teve queda de avião por erro metrológico, né? Então, ou seja, é algo extremamente sério, né? E que é aquilo, você pode ter uma seriedade muito grande, ou seja, ela está envolvida em pontos de extrema importância, como ela pode estar com outros teoricamente não tão importantes, mas fundamentais no dia a dia, né? Então, e as empresas, é interessante que eu vejo muito isso, né? Quando você está em um laboratório, um centro de pesquisa, você tem
a metrologia efetivamente ali, né? Você, por exemplo, tem uma preocupação com a incerteza da medição, enfim, né? O que você colocou, por exemplo, é interessantíssimo, né? Você tem as automobilísticas são montadoras, então você pega peça de um lado com peça do outro, junta aquilo tudo, né? E você faz isso sem considerar incerteza. Se você trouxer a incerteza de medição para o processo, você vai conseguir produzir muito mais, porque você vai ter uma quantidade de peças muito menor jogadas fora. Ou que não encaixaram, enfim. Então, ou seja, você vai ter uma série de pontos que você efetivamente vai conseguir, digamos, que acertar. Né? Você vai evitar com que os problemas ocorram. Né? Então, isso, questões de torque, sabe? E tem alguns casos que até a própria utilização do instrumento de medição, né? São coisas que... Porque o que ainda, quer dizer, não é tão recente, mas eu digo que é recente, essa questão de considerar a incerteza da medição dentro do processo, isso ainda, como você falou, ainda é falho, porque a tolerância, ela é uma coisa antiga, né? Você sabe, você produz uma peça, tá, eu tenho uma tolerância de fabricação. Só que a peça pode estar dentro do intervalo de tolerância, mas a incerteza da medição pode ser tão grande que, quando você avaliar, botar ali no frigir dos ovos, ele pode até estar fora do intervalo de tolerância. Então, isso é uma coisa que é um dos assuntos que a gente vai discutir, inclusive, dentro desse nosso encontro, desse nosso evento. Vai discutir e auxiliar as empresas depois a implantarem, né? A levar isso. Né? Isso aqui que é o grande barato. Mas tem muito assunto, né? Você olha, realmente, quando você começa a olhar a metrologia, e o mais interessante é que é uma cadeia, né? Você, por exemplo, pega bomba de combustível, né? Quando você produz bombas de combustível, grande parte delas são mecânicas. Né? Uhum. Então, ou seja, o problema metrológico começa ali. Né? Então, se você já tem certeza já for grande ali, ou seja, e isso vai em cadeia, e que acaba parando no bolso do consumidor também. Né? Ou seja, nem sempre você está ali colocando a quantidade que está marcando efetivamente, você pode estar pagando muito mais, como pode estar pagando menos também. Né? É uma dúvida que a gente acaba tendo. Né? E questões relacionadas à própria fabricação. Né? Então, ou seja, a metrologia na indústria ela tem uma importância muito grande e que as pessoas ainda, né, de uma forma geral, não sabem ainda ou não têm enfim, a ciência do quanto pode ser importante, né? Do quanto é importante. Isso é legal. Um dos assuntos bastante interessantes que a gente vai trazer nesse nosso encontro está ligado, por exemplo, à área de vazão. Você está falando aí sobre bomba de combustível, que na verdade você está fazendo uma medição ali, é um volume, mas você tem uma medição de vazão. Então nós vamos trazer duas abordagens, uma que é até do nosso convidado da próxima semana que vem, que é o Caio. Ele é, inclusive, da Conault, gerente técnico do laboratório, vai falar sobre calibração de medição de vazão. E o outro que eu estou trazendo também, que eu convidei, é o Lourenço, do Instituto de Pesos e Medidas aí de São Paulo, que ele é do laboratório de vazão, então é outro foco, é na área da metrologia legal. Quer dizer, a vazão ligada à metrologia é essa que vai trazer a garantia de que aquilo está sendo medido de forma correta. Então, são duas abordagens bastante interessantes e importantes que estão aí no nosso dia a dia. Né? Porque quem está falando, por exemplo, você tem uma medição de volume de água, volume de gás que você consome na sua residência, no seu negócio, na sua indústria, no seu comércio, e você tem que ter confiança naquela medição, né? Na verdade, você paga por isso, né? Você paga por fornecido. E eu, particularmente aqui, né? É aquilo, né? Metrologista é um grande problema, né? Você acaba ficando maluco com isso, né? Mas eu já fiz alguns testes aqui, né? De uso de água, enfim, da hora que você realmente tem água entrando, sabe? Se você olhar pontualmente,
você não tem muito problema. Tá? Mas se você fizer a conta ao longo do ano, tá? Você consegue economizar bastante. É Sabe? verdade. Quando você, questões, por exemplo, lavar quintal, né? Se você efetivamente souber a hora que a água entra, a quantidade de água que você está efetivamente usando água, né? Você está pagando pela água, você não está pagando por ar que está passando É assim, no hidrômetro, né? hidrômetro, isso. Porque é interessante, né? Você paga pela água, mas o que entra no hidrômetro, né? É fluido. É, Então, é a água mais o ar que está passando ali, né? Você não paga somente água, né? Então, são pequenas coisas que nós estamos falando, por exemplo, residencial, né? Tem as questões relacionadas aí ao quanto nós estamos pagando. Agora, pega uma indústria, né, que usa muito água, né? Que tem um uso muito grande da água. O quanto ela não poderia estar economizando, como ela não poderia estar tratando de forma mais racional a água, sim. né? Então, ou seja, volta ao ponto, né? O como a metrologia é importante e como não dão importância a isso, né? É, É algo é, que... é uma coisa que passa de desapercebido, né? Sim, Você tem. Tá falando, a gente falou aqui sobre a parte de medição de água, tal, não sei o que. Agora, vamos leva isso para o aspecto da biomedicina, lá ó, dos equipamentos médicos, eletromédicos, tal, onde você está ali e está sujeito ali àquele resultado, aquele diagnóstico, e se aquele instrumento lá não tiver sido calibrado, não tiver feito uma referência, como é que você vai confiar? Quer dizer, você sim, entrega, você está se entregando ali e não sabe. E o pessoal, e o usuário, né, os médicos, enfermeiros, tal, eles não têm essa informação, esse conceito, esse conhecimento. Para ele, o instrumento, o equipamento está funcionando, está funcionando. E a verdade absoluta, é o que está ali. Né? É o que está ali. não, e isso é verdade. E veja, a gente, ou seja, não é uma questão de condenar o profissional, né? Não é isso. Não, É falta de conhecimento mesmo, né? Você quer ver só uma coisa? Você tocou num ponto que, enfim, experiência própria, né? É aquilo, né? Metrologista, no meu caso, então, é um problema, né? Chega a ser toque, né? Mas eu lembro que a minha filha, né, era pequena, ela tinha ali aproximadamente aproximadamente um ano, né? Um pouco mais de um ano. Ficou gripada, no médico, 38 febre, você medica. claro. Aí bacana, aí eu virei para ela, peguei o termômetro, né, e peguei a caixa do termômetro. E o termômetro falou o seguinte ali, que ele poderia, né, que é algo que qualquer caixa de termômetro, quando você pega, né, é algo que o brasileiro também não faz, né, que ele é manual, né, que o instrumento ele erra em meio grau. Então, quer dizer, querendo ou não, o instrumento ele vai errar em meio grau, né, ou ele pode errar em meio grau, Certo. né. E aí eu perguntei para ela, vem cá, eu tenho que medicar com 38, aí se eu medicar com 37, e se der, fizer a medição de temperatura dela e tiver medido 37,8, eu medico ou não? Não, você não medica. Pô, ela poderia estar febril, né? Ela poderia estar com febre, né? Então, quer dizer, são coisas no dia a dia, né? Que, enfim, é complicado mesmo. Esse é um exemplo, né? Simples, enfim, não é algo que poderia gerar tanto problema, né? Mas você tem equipamentos médicos hospitalares que você está na mesa de operação, né? Você está ali deitado e o médico ele está ali te operando, olhando meia dúzia de instrumentos que está do teu lado, né? Então, quer Não, dizer, são pontos hoje, assim. e você hoje tem condição de fazer cirurgias à distância, né? A metrologia envolvida nisso, né? Ou seja, né? É interessante, né? Usando isso como exemplo, com a metrologia que você tem ali, né? Você tem ótica envolvida, porque você está, né? Ou seja, você tem todo questões de distância, enfim, né? E que é interessante isso, porque você falando em tecnologia, o computador ele entende pixel, né? Então, na verdade, ele tem que pegar aquela medição, transformar em pixel, dependendo da resolução de pixel, ou seja, ali você já tem metrologia só em observar, né? É.
fora questões ou seja, dos próprios equipamentos, enfim, né? Ou seja, você para olhar a metrologia só nisso, né, em operação à distância, velocidade que você precisa ter, né, de internet, você precisa ter aquilo estável, como é que você garante isso? Como é que você sabe que você tem aquela medição, né? Enfim, você controlar isso, então são coisas que são bem interessantes. Isso é uma viagem. Não, é uma viagem. Agora, então, mais do que nunca aí com essa questão, a gente entrou nessa nova fase aí da indústria 4.0, internet das coisas, computação em nuvem, essa coisa dos big data, daquele monte de informação, essas coisas todas. Cada vez mais a gente precisa ter instrumentos mais do que confiáveis, né? Exatos, precisos e incertezas bem definidas para que a gente possa ter uma confiança. Você está falando, se a gente vai falar sobre processos industriais, o máximo que isso pode acontecer, de repente, é você ter perda de produção, perda de produtividade, perder dinheiro. Quando você leva isso para o lado da questão da vida, né, da biomedicina, da genética, a fabricação de remédios, de farmácia, essas coisas todas aí que, como diz, o buraco é mais embaixo, a coisa fica mais séria. Né? Bem mais complicado. Eu estou vendo, está aqui na live aqui o meu amigo Vinícius da GM Meteorologia, que é um parceiro que vai estar conosco aí também nesse evento, nesse encontro. O Vinícius, ele inclusive é especialista nessa área da biomedicina, o laboratório dele calibra equipamentos eletromédicos, então ele vai contribuir bastante para a gente aí nesse evento também. E é um convidado da nossa live aí. Mais para frente aí ele vai estar conosco aqui conversando sobre isso. Meteorologia na ciência da vida. Mas é isso aí. Então você vê que tem bastante assunto aí que a gente vai discutir. E aí, meu amigo Márcio, a gente hoje estava falando sobre a questão da importância da meteorologia na indústria. Então, quer dizer, cada vez mais, né? Cada vez mais isso é importante, porque você tem que produzir com qualidade, com confiabilidade, a custo baixo, alta produtividade, né? Porque a competitividade é muito grande, né? Evitar desperdício, né? Redução de energia, de consumo de energia, reduzir consumo de energia, matéria-prima, tudo isso aí é imprescindível. Tem que ser e se colocar metrologia nisso tudo, né? E juntar, olha, eu acho que dá para assustar, viu? Eu acho que dá para assustar. Se fizer umas contas por baixo, o quanto você joga dinheiro em energia, joga fora, né? Em energia, consumo, né? De energético, água e o próprio processo, se for colocar em uma planilha isso e fizer a conta, eu acho que dá para assustar um pouco, né? E aí realmente começar a dar mais importância à metrologia. É porque a gente vive nisso. Eu pelo menos, o Márcio, você falou isso, só 50 anos atuando nessa área, não é isso que você falou? Não, ou não? Você falou eu tenho 50, 30 atuando na área. Você tem 50. Eu tenho 50, 30 atuando. 30 anos atuando na área. Eu tenho um pouquinho mais. Né? Eu tenho 65 anos e já estou mais de 40 nessa área da meteorologia. Porque é engraçado, meteorologia é um nome que vem se falando mais recentemente, porque não se falava de meteorologia. A gente que era dessa área falava na instrumentação, depois parte de automação. Então, quando a gente falava, vamos calibrar o instrumento, significava que eu tinha que desmontar ele todo, montar tal. Quer dizer, a calibração era você fazer um reparo e ajustar o equipamento. Falava aferição de instrumentos de medição, que você nem tem mais esse termo utilizado. Então, a gente que já vive nessa área acha que
a metrologia não tem, ela está aí no nosso dia a dia, não tem como ser diferente, acho. Mas a gente precisa levar isso, essa informação para o pessoal, principalmente para o usuário, né? O usuário das coisas. Isso é que é o mais importante. Mas o que a gente vai procurar fazer é isso também, levar essas coisas que são o calcanhar de Aquiles, as dificuldades para o pessoal, né? Para poder ajudar lá a turma, como diz, do chão de fábrica, né? Exatamente, né? A ideia é bem essa, né? Porque bem que você falou, né? Ou seja, a gente tem aí um pouco mais de tempo, né, atuando. Então, tem muito para estudar ainda, muito para conhecer, muito para fazer. Mas a metrologia em si, a importância realmente ela é bem recente, né? E até o conceito de metrologia, efetivamente, né? Porque a gente falava de instrumentação, então, na verdade, enfim, você pegar ali, enfim, em alguns casos, o instrumentista, né? Ele fazer a instalação do instrumento, colocar o instrumento para funcionar, fazer com que ele converse com o CLP, né? Onde a metrologia você está tratando dados, né? Você está tratando do que você está medindo efetivamente e transformar aquela medição em conhecimento, né? A metrologia ela tem isso, né? Você pegar os valores, aqueles dados e transformar esses dados em conhecimento. E você está vendo isso há pouco tempo, até em função da própria tecnologia. A tecnologia que está trazendo essa necessidade, né? E você ter um pouco mais de atenção na medição. Né? Porque você deixou efetivamente de estar olhando só um instrumento, né? Agora a medição ela é parte do processo, né? Agora você está medindo efetivamente o processo para que você possa trazer, ou seja, tratar esses números e melhorar o processo, né? E aí é que você está tendo aquela atenção de que, olha, tem um instrumento, enfim, né? Mas ainda parece que ela é um pouco longe para o pessoal do chão de fábrica, né? Para aquele pessoal que mete a mão na massa efetivamente, né? Isso fica um pouco escondido. A gente tem que trazer isso o pessoal da indústria mesmo, né, galera? Do dia a dia, né? Isso mesmo. Agora, uma coisa que me passou aqui, para a gente estar falando aqui da metrologia, o tema, a palavra, o conceito, são coisas mais recentes, mas se você se remeter na história, se você costuma ler a Bíblia, versículos da Bíblia, você encontra lá na Bíblia, e olha que isso é um livro que tem mais de 3.000 anos atrás, a metrologia ali, em vários aspectos, em vários livros, em vários capítulos, inclusive lá no Gênesis, que é os primeiros, onde Sim, Moisés, de Noé até lá, né? falando sobre houve um recenseamento do povo judeu na época e as pessoas tinham que pagar um valor, e esse valor era comparado, era um peso que era comparado com o padrão que existia. Então está lá no versículo, comparar o padrão que existe no templo, tal, não sei o quê. Tem capítulo lá onde se diz lá que Deus abomina o uso de pesos e balanças incorretas. A metrologia é legal lá. Você tem pesos e balanças. Você sempre teve, né? A Arca de Noé, por exemplo, você tem definido côvado, né? Quantos côvados tem, não me recordo exatamente, mas você tem lá, né? As dimensões em côvado, né? Então, e em toda a história você tem isso. As moedas, por exemplo, é interessante, você pega as moedas romanas, as chinesas, né? Não é só a inscrição que tem nela, você tinha o peso dela, né? Sim. Que era o peso em ouro, né? Em alguns casos, né? Então, ou seja, a todo momento você tem metrologia envolvida, né? Os egípcios, né? Usaram muito a metrologia, né? Construção de pirâmide, enfim. Então, na verdade, a metrologia ela sempre foi muito, ela sempre foi parte do nosso dia a dia, né? Nós é que, como os meros mortais aqui, não temos a devida atenção, né? Verdade. A verdade é essa, né? É isso mesmo, é verdade. Não Bom, tem, né? Até peso da bola em futebol você tem isso, né? Esporte, sim. Né? Não, tem que ter, né? O diâmetro correto, a pressão, o peso, né? Tudo isso você tem que estar tudo adequado lá, né?
Às vezes é engraçado quando eu vi o juiz pegar a bola sem apertar, não, essa não tá boa. Quer dizer, qual é o padrão que o cara tem? É o dedo dele, não afundou, não afundou. Apertou aqui, não tá, não tá legal. Não tá legal, né? Não tá Pega bom. outra. Mas tá certo, é um padrão. Bom, mas eu acho que é isso aí, Márcio. Você tem mais alguma coisa para trazer aí para a turma aqui? Acho que ao longo das próximas semanas e principalmente no evento a gente vai estar trazendo bastante conhecimento, trocando muita informação, né? Legal. Essa nossa live aqui, ela vai estar gravada. Assim que acabar aqui, ela vai ficar gravada. Ela vai estar disponível no nosso Instagram, no meu, eu compartilho contigo. E também nós vamos colocar isso dentro dessa nossa plataforma, né, do nosso encontro aí, o Entec. Está até fixado aqui, Entec traço... saiu com letra maiúscula aqui, mas sabe que site é tudo com letra minúscula, né? Entec-metrologia.com.br. Então, essa live vai estar lá, e as próximas lives, e depois todo o evento vai estar lá presente. Eu só vou fazer uma coisa aqui, Márcio, só vou apagar esses comentários aqui da frente, que eu vou fazer um print aqui para a gente também, né? Vamos printar a nossa tela aqui. Toda apagada aqui, enfim. A próxima vez eu vou botar mais... Eu vou preparar para o celular. Não, pois é, eu acho que... Eu não sei no computador como é que... Dá um sorriso aí. Eu não sei no computador como é que é o acesso lá para você pedir para participar, eu não sei. Eu dei uma procurada, enfim. Depois testa. Depois a gente testa aqui, faz uma live, nós dois aqui, para a gente testar esse negócio aí. Bom, gente, então é isso aí. Eu acho que a gente pode já dar uma encerrada, que nós já estamos aqui com quase 1 hora de live. Já debatemos bastante. E aí, semana que vem, estamos com mais uma outra live. E vamos que vamos. Preparar. Grande abraço. É isso aí. Boa noite. Até semana que vem. Tchau. Abraço.